que não tem nem quem faça a abertura. E o título de hoje é Pânico, que a gente vai. Vamos procurar nos acalmar um pouco para fazer a oração. O Juliano depois vai cantar e daí nós retomamos a reflexão. Senhor Jesus, Mestre e amigo de nossas vidas, queremos te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, por esta casa que nos abre as portas todos os meses, permitindo este espaço de reflexão, de aprendizado e de crescimento interior. E por isso rogamos a Ti, Mestre, que se faça presente através de seus emissários do plano espiritual, para que com o Teu amparo possamos compreender melhor a doutrina espírita e estes ensinamentos psicológicos, e nesse sentido modificarmos-nos para melhor pouco a pouco e também sermos instrumentos ou auxílio no progresso, na caminhada das pessoas que estão à nossa volta. Fica conosco, querido Mestre, mas também queremos te pedir por nossos amigos que por um motivo ou outro aqui não se encontram, que as Tuas bênçãos e que o Teu amor possa envolvê-los aonde quer que estejam e que no mês que vem possamos novamente nos reencontrarmos para dar continuidade a estes estudos. Que assim seja. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, de natureza divina, não exigiu ser tratado na qualidade de Deus, mas
despojou-se ele mesmo, tomando a forma de servo, igual aos homens em tudo, é simples homem julgado. Quis humilhar-se a si próprio e obediente mostrou-se até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e o distinguiu como nome que a todo nome supera. Ao nome, pois, de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e sob a terra, e toda língua proclame para o esplendor de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Interessante, eu estava falando que hoje é o dia que nós estamos em menos. Eu fiz uma brincadeira, minha mãe, que eu disse: hoje é o dia que nós estamos em menos pessoas. Não tem nem quem faça a abertura da casa, porque nós vamos falar de pânico. E, gente, hoje foi o texto que eu mais precisei estudar, que menos vai ter referência do livro Autodescobrimento aqui, e que eu achei maior dificuldade para apresentar para vocês. Vocês veem que coisa? Só falta o Juliano engasgar agora, aqui na hora da música, e a gente não tem música para terminar isso aqui. Então, só para vocês lembrarem, nós ainda temos 2 encontros, 27 de outubro e 24 de novembro. O nosso próximo... E aí também, nessa loucura, não consegui colocar a apresentação. Nós estamos aqui no 6º encontro, Doenças da Alma, capítulo 10. E aí eu não sei se vocês recordam que eu disse que a gente não ia abordar os itens lá, tinha distimia, mau humor e acho que sede de vingança também, mas a gente não vai abordar os 4, nós vamos trabalhar específico hoje sobre o transtorno de pânico. E um dos motivos da gente trabalhar é que algumas pessoas, de tempos em tempos, alguém entra em contato perguntando se tem algum estudo ou um vídeo de pânico. E eu até hoje não tinha gravado nada sobre pânico e tem muito pouco material sobre pânico. Embora seja algo muito presente na nossa vida e até de uma maneira camuflada, se nós pudéssemos descobrir isso, nós perceberíamos que está muito mais presente do que a gente imagina. Mas há um movimento, por exemplo, dos homens se anestesiando com o álcool, de jovens usando drogas, dando outros nomes para aquilo que se chama de transtorno de pânico. E interessante que ontem à noite eu estava relendo um livro de psiquiatria que a gente vai usar aqui, e eles são norte-americanos, e aí falando das culturas latinas, e que em alguns países as pessoas falam, ao invés de falar do pânico, elas falam de um susto. E aí, hoje eu estava no consultório, dialogando com uma paciente, e ela falando do filho dela, que teve um momento lá, eles tiveram uma discussão, um filho bem pequenininho,
E aí ela disse, então tá bom, se você quer a tua casa, que ele dizendo que queria voltar para a casa dele, tal, que ele não queria ficar ali. Falou, então tá bom, então vai lá arrumar a tua casa, que eu vou arrumar outro filho mesmo para eu cuidar, e virou as costas. E aí o menino começou a chorar, não parava mais. E daí quando eles voltaram a conversar numa outra situação, aí ela pediu desculpa e disse, ele tinha 5 aninhos, ela disse, o que aconteceu ali, o que você sentiu? Ele disse, eu levei um susto. E aí eu tinha lido ontem à noite o psiquiatra falando que os latinos nominam de susto, e uma criança de 5 anos dizendo que teve um susto, mas na verdade o que ela fez ali muito provavelmente foi uma crise de pânico, que perdeu o controle, que não conseguia parar de chorar e que ficou aterrorizada com aquela situação da mãe ir embora ou de arrumar outro filho. E eu achei tão interessante isso acontecer assim, de um dia para o outro, né? E queria compartilhar com vocês. O nosso próximo encontro é sobre sentido existencial. Nós vamos usar o capítulo 5 e o capítulo 6. E aí a proposta que eu tenho para vocês pensarem sobre o sentido existencial é: qual é o sentido da sua vida? É óbvio que a gente não vai ter como perguntar para vocês, isso é o que mais me parte o coração, porque a gente está num grupo muito grande, não tem como todo mundo falar, mas o exercício de você parar e pensar qual é o sentido da sua vida é um bom exercício para daí a gente amarrar com as coisas aqui, e algum outro que queira compartilhar, pode compartilhar, tá? E depois, por fim, no último encontro, lá é novembro, né, que eu falei? Novembro, a gente daí termina com Vitória do Amor. E avaliação. E a Ana Maria já veio me apertar do ano que vem. E aí eu estava pensando, vocês também já vão pensando no ano que vem, se a gente vai fazer algum estudo. Uma das obras que eu acho que seria bem legal de estudar, estou falando para vocês darem uma olhada, é o Conflitos Existenciais. Aborda muitas psicopatologias ali, interessantíssimo para a gente que está meio nessa linha aí de, né, estamos indo, mas pode ser que a gente caia no meio do caminho. Deem uma olhadinha nesse livro, Conflitos Existenciais, no índice, para ver se lhes agrada, porque parece muito interessante. Para a gente começar falando de pânico, eu trouxe essa imagem de Munch, que é considerada a segunda imagem depois da Mona Lisa, é considerada a tela mais conhecida no mundo. E ele diz assim, na realidade, a minha arte é uma confissão feita da minha própria e livre vontade. Uma tentativa de tornar clara a minha própria noção da vida. No fundo, é uma espécie de egoísmo, mas não desistirei de ter esperança de que, com a sua intervenção, eu possa ser capaz de ajudar outros a atingir a sua própria clareza. É interessante a lógica, né, do autor, e aí tem algumas pesquisas, cada um diz uma coisa, mas tem um texto interessante sobre a biografia dele, dizendo, esse daí, se eu não me engano, essa tela é de 1893. E fala que em 1892 ele estava em Nice, que é uma praia no sul da França, e ele faz uma descrição que eu quero ler para vocês, que eles dizem que ele fez essa tela a partir dessa experiência que ele teve. Ele diz assim, estava a passear cá fora com 2 amigos, e o sol começava a pôr-se de repente. O sol começava a pôr-se. De repente, o céu ficou vermelho, cor de sangue. Parei, sentia-me exausto e apoiei-me a uma cerca. Havia sangue e línguas de fogo por cima do fio de luz azul escuro e da cidade. Os meus amigos continuaram a andar, e eu ali fiquei de pé, a tremer de medo, e senti um grito infindável a atravessar a natureza. O mais interessante de olhar para essa tela é que, segundo a minha perspectiva, ele descreve uma crise de pânico.
E cada um fala, tem gente que fala da angústia, tem gente que fala do não sei o quê, mas olhando esta descrição que ele fala, do sentir-se exausto, do precisar se apoiar, dessa dificuldade de entender a realidade concreta e uma realidade psíquica, os pés e o corpo inteiro a tremer e sentir esse medo, ele está descrevendo uma crise de pânico. E aí eu falei, gente do céu, que legal, então a gente pode dizer que o grito é a melhor expressão que a gente tem na arte hoje do pânico. E aí você olha para isso, e aí a gente começa a entender que falar de pânico é uma coisa muito ruim. Eu queria poder colocar essa imagem e ouvir todos vocês assim, do que cada um sente, ou do que cada um pensa a respeito dessa tela, né? Mas infelizmente não dá. Se você tiver outro momento, além desse aqui que nós temos, lembra lá dos exercícios de contemplação, de deixar que as coisas nos falem, não ficar analisando. Ah, porque a boca dele está quase encostando o nariz, a boca e só o nariz. Não é isso que é contemplar, né? De parar na frente da tela. Mas era um rio ou é uma descida? O que é isso que tem atrás? Pelo amor de Deus, não seja ignorante, né? Você para na frente dessa tela e fica olhando para ela e deixa que ela te fale alguma coisa. E pode ser que você comece a acessar coisas perturbadoras que estão lá dentro de você. Ai, Marlon, e daí pode ser que eu tenha uma crise de pânico? Muito provável que não. Porque se você gentilmente abre espaço para que o teu inconsciente se expresse, é muito possível que você inclusive esteja abrindo, neste movimento de abrir espaço, você esteja evitando uma possível crise. Porque o transtorno, as doenças, elas surgem neste movimento do inconsciente romper a consciência e se expressar. Porque a gente vai negando, 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 negando. E chega uma hora que, como um ignorante que mete o pé na porta e abre, o inconsciente se manifesta. Então, se nós fazemos este gesto gentil de deixar que ele se expresse, talvez a gente entre em contato com alguns conteúdos um tanto perturbadores, mas que evitam um problema futuro. Ficou com medo? Então faz, porque senão depois vai ficar pior, tá? Não faça, de preferência não faça na tela do computador, porque daí vai ardendo o olho e aí tem outras interferências. Imprime, vê algum outro lugar, compra uma cópia dessa, ponha lá na sua casa para você olhar de tempos em tempos, porque tem muitos conteúdos que podem nos falar desse negócio ali atrás, desse homem aqui, daqueles outros dois personagens que estão ali, e aí é uma obra riquíssima de símbolos que podem tocar e trazer à tona conteúdos do nosso inconsciente. Por isso vale muito a pena esse exercício de contemplação. Você não tem meu WhatsApp. Se você tiver um problema, você procure um terapeuta qualquer, não comigo. Você já deveria estar fazendo terapia, né? E não comigo. Então você se vira. Mas eu estou te estimulando a fazer esse movimento que vai ser bom, tá? O pânico hoje é considerado um transtorno mental e que desde a década de 80, então nós estamos falando aí de 37 anos, ele é considerado um transtorno específico, porque antes se misturava com alguns outros transtornos, então veja que é muito novo, 37 anos para que exista essa entidade, esse transtorno diagnosticado, é uma coisa muito nova, embora a gente saiba que isso já existe de muito tempo. Aqui está a referência principal que nós vamos usar hoje para falar dos dados, sintomas, essas coisas, que é Psicopatologia, uma abordagem integrada. É um livro que eu gosto bastante, de psicopatologia, de 2008, tá? E lá ele faz uma diferença didáticazinha legal para a gente. O medo é uma reação de alarme imediata de perigo. Então, nós estamos falando de uma coisa que acontece ali, um barulho, um assaltante, um acidente, e nós temos esta reação de medo, com todas as consequências fisiológicas de algo numa relação imediata. A ansiedade, nós estamos falando de um estado de humor negativo, então há prejuízos,
mas é caracterizado por sintomas corporais de tensão física e apreensão em relação ao futuro. Aquilo que não aconteceu, que pode acontecer, que talvez aconteça, que talvez não aconteça, e nós ficamos ansiosos em relação ao futuro. E o pânico, ele define como uma experiência abrupta de intenso medo ou desconforto agudo, acompanhado por sintomas físicos. Mas a gente não está falando daquele medo ali, daquele perigo imediato. Porque no pânico, nós não necessariamente temos esta coisa específica. E aí é um buraco negro estudar sobre o pânico. Depois, quando nós vamos pensar ainda no olhar da doutrina espírita, aí a gente vê quão difícil é, porque nós ainda temos o mesmo sintoma, que muito provavelmente vai precisar derivar em outras coisas, porque da mesma forma como estava tudo lá em depressão, ou tudo lá em transtorno maníaco-depressivo, alguma coisa assim, hoje nós já saiu um raminho daqui e nós temos o transtorno de pânico. Mas é muito provável que daqui a alguns anos, do transtorno de pânico, a gente consiga definir outras coisas mais específicas, porque ele ainda é algo muito genérico e que dá margem para a gente entender um monte de coisas diferentes. E por isso é tão difícil de estudar o pânico, tá? Pânico, então, é um termo que nós usamos genérico. Mas nós precisamos entender que existe um transtorno de pânico, que eu vou dizer para vocês como que faz esse diagnóstico de transtorno de pânico, mas o fato de ter um ataque de pânico não quer dizer que tenha um transtorno de pânico. Eu posso ter um ataque de pânico numa fobia, num transtorno de fobia específica. Por exemplo, morro de medo de cavalo. E alguém, para fazer uma brincadeira besta, me coloca numa cocheira? Num estábulo, amarrado com um cavalo. E aquilo ali pode me gerar um ataque de pânico. Eu não sei se vocês lembram de uma amiga minha retardada lá da faculdade, que ela, o irmãozinho mais novo dela tinha medo da chuva. E aí ela estava estudando comportamental, sensibilização, condicionamento, e aí ela disse, eu vou te ajudar. Então, estava caindo uma tempestade, ela jogou o menino lá para fora, fechou a porta, e ele gritava, chorando, e ela dizia, calma que já vai passar, calma que já vai passar. E obviamente que não passou, o menino ficou traumatizado e precisou consultar o psiquiatra. Muito provável ele teve um ataque de pânico. E na próxima noite, quando começar a chover, ele muito provavelmente não vai conseguir dormir, o coração vai acelerar, a mão começa a suar, o pensamento funciona em disparada, e este sujeito então corre o risco de fazer uma outra crise de pânico, mas não é necessariamente um transtorno de pânico. Tá? Então, dentro do pânico, dentro dos transtornos de ansiedade, agora no DSM-5 eu não sei como que ficou, se teve alguma mudança, mas até a última versão do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, nós tínhamos o transtorno de ansiedade, e lá dentro nós temos vários transtornos. Um deles é o transtorno de ansiedade generalizada. Para que a gente tenha uma noção de transtorno de ansiedade generalizada, pensa naquelas velhinhas intrometidas que não tem o que fazer, que fica cuidando da vida de todo mundo, sabe aquele pessoalzinho assim? E dá uma piorada nisso. Então o sujeito vive um estado de ansiedade, querendo controlar eventos e variáveis que não estão ao seu controle, perde o foco do seu cotidiano, se atrapalha ao longo da vida, não consegue estudar, não consegue ter um rendimento normal. Isso é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ainda dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela pessoa que fica com pensamentos obsessivos de que fez alguma coisa de errado. O caso mais grave que eu vi de transtorno obsessivo compulsivo era de um senhor que, andando de carro, ele achava que tinha atropelado uma pessoa. Aí ele voltava. Olhava, não atropelei. Aí ele continuava andando. Aí ele parava e dizia, não, eu atropelei e eu não vi direito. Aí ele voltava
e olhava de volta, e ele dizia, não, não atropelei. E ia, e dali a pouco ele começava a sentir angústia, porque ele dizia, não, eu atropelei, não pode ter atropelado, e aí voltava. E às vezes ele já sabia que tinha visto, que ia voltar e que não ia ver ninguém, e voltava chorando, dizendo, eu sei que eu não atropelei ninguém, mas eu não consigo ir para frente, eu tenho que voltar para ver o que aconteceu. E aí vocês imaginem os compromissos de uma pessoa dessa, as suas atividades. Então ele tem um pensamento obsessivo, que é de ter feito mal para alguém, e um comportamento compulsivo de voltar para olhar para tentar aliviar o pensamento obsessivo. As pessoas com o problema de sujeira e que ficam lavando as mãos, mas não é essa loucuradinha nossa normal de lavar a mão e lava uma vez, andar com um gelzinho. Tem gente que faz ferida nas mãos, que não consegue parar de ficar lavando as mãos, casos graves. Né? Pessoas que antes de dormir tem que verificar a porta da fechadura, primeiro a fechadura de baixo, depois a fechadura de cima, depois a última de baixo, aí tem que certinho dar 10 passos até o gás, para que lá verifique o gás, depois passe para lavar a mão e deitar dormindo, e tem que sentar primeiro com a perna esquerda, depois com a direita. E aí quando ele está indo para o quarto e deu 12 passos quando era para dar 11, ele volta e vai fazer tudo de novo, de olhar a fechadura, a de cima, a de baixo, e daí quando deu 11 passos, ele lembra que fio primeiro a fechadura de baixo e depois a de cima, e aí ele tem que voltar, e isso gera um desgaste absurdo, e isso se chama transtorno obsessivo compulsivo. E aí nós temos os transtornos fóbicos, que daí são as fobias específicas, o pessoal que desmaia quando vê sangue, que não consegue dirigir ou entrar num carro. Eu lembro de uma moça que ela não conseguia assumir a direção de um carro. E aí ela começava a ficar com um pensamento acelerado, com a loucura, e o medo que ela tinha era de pegar o carro e matar uma pessoa. E não adianta você dizer, não tenha medo, pega lá o carro, vamos que eu te ajudo, porque nós estamos falando de um transtorno mental. Então os transtornos de ansiedade, eles são transtornos graves, que geram um estado de sofrimento, de desgaste muito grande. E é que no ataque de pânico ele pode estar presente no toque, o ataque de pânico pode estar presente na fobia específica, né, de animais, de qualquer outra coisa, o ataque de pânico pode estar presente no transtorno específico de pânico. Tá? Deu para dar uma noção geral assim? Marley, como que eu sei? E aí tem ainda a fobia social, que isso é um diagnóstico grave, né? Desse sujeito que fica fechado, que não consegue ter contato com o mundo. Como que eu sei se é isso ou se é aquilo? Você não tem que saber. Você tem que consultar um psiquiatra, que é o profissional que vai fazer a avaliação para saber. Então, eu não me preocupei em trazer aqui como faz o diagnóstico, porque não é revistinha Cláudia para fazer diagnóstico que deu 4, eu tenho diagnóstico, tá? Isso aqui é para vocês entenderem a lógica dos sintomas, porque na medida que eu vejo esses sintomas em mim, ou que eu vejo esses sintomas em alguém, eu tenho um indicativo de que isso é um transtorno de ansiedade para recomendar que essa pessoa procure um profissional, um psicólogo, um médico, um clínico geral, um psiquiatra, alguma coisa. Por isso que eu trouxe para vocês terem uma noção. Palpitação, coração disparado, ou batimentos cardíacos acelerados, suor, tremores, sensação de respiração curta e sufocada, dor ou desconforto no peito, náusea ou mal-estar abdominal, sensação de zonzeira, oscilação, tontura ou desmaio, desrealização, sentimento de não realidade, de que ele está num outro mundo, de que ele não está ali, de que tem alguma coisa esquisita acontecendo, ou de despersonalização, de estar fora de si. Há pessoas que daí não identificam quem que é filho, quem que é pai, qual que é o próprio nome, ou aonde que está, são estados bem graves. Medo de perder o controle ou de ficar louco, medo de morrer. E em muitas crises, muitos ataques de pânico, o sujeito tem certeza que ele vai morrer. E parestesias, sensação de torpor
ou de formigamento, arrepios ou ondas de calor. E aí não é um ou outro, porque assim, se você se mata de comer, no rodízio que você foi ontem, você vai ter náusea ou mal-estar abdominal. E você pode sentir até uma vontade de desmaiar de tanto que você comeu. Ai, não consigo nem respirar. Isso não tem nada a ver com ataque de pânico. Isso aí é porque você é guloso, uma pessoa desequilibrada. Não tem a ver com ataque de pânico. Se você corre muito, você pode ficar com algumas coisas. Mas nós estamos falando de vários elementos que precisam estar juntos. E não é só essa lógica dos vários elementos, mas tem uma ideia ou tem uma perspectiva que está por trás disso. Por isso que precisa de um médico. É como na depressão, estou triste, tem isso, tem aquilo, aí a gente olha lá aqueles critérios e diz, eu estou em depressão. Não funciona assim, senão não precisava de psiquiatra. Só tinha um programinha que você coloca ali todos os itens e aí já sai a receitinha com a medicação para você tomar. O psiquiatra não é para ser esse computador que soma critérios diagnósticos e sai uma... Claro, pode ter gente que faz isso, mas daí você que é o bobo de se consultar com um profissional desse. Porque o psiquiatra vai avaliar o funcionamento psíquico, vai avaliar a condição de vida, vai avaliar o que está acontecendo na sua vida, para daí, a partir desses critérios e de outros, fazer um diagnóstico para que possa avaliar a melhor medicação. Tá? Dúvida até aqui? Então não vou falar para vocês quantos, mas tem um número aqui bom desses para um diagnóstico. E aí nós temos então isso aqui, é um ataque de pânico. Várias dessas coisas acontecendo. Vocês conseguem imaginar essas várias dessas coisas acontecendo? O mal-estar tão grande que o sujeito deve sentir? Nesse mesmo livro, eu acho que o cara estava meio louco, drogado na hora, porque ele diz assim, o que fazer para ter as sensações de um ataque de pânico? É uma pessoa louca que vai fazer. Eu estava conversando ontem com um amigo meu, eu falei, será que eu levo lá pro pessoal pra gente fazer exercício no centro espírita? Que era assim, mexer a cabeça, não sei o que, pôr a cabeça entre as pernas. Eu falei, será que as pessoas querem fazer isso pra sentir o que é ter um ataque de pânico? É muita insanidade, né, querer fazer um negócio desse. Subir a escada e descer de costas, não sei o que. E uma lista enorme, assim, era metade da página de como você fazer para sentir um ataque de pânico. Eu fiquei imaginando alguém fazendo isso, né? Mas uma sensação horrorosa. E tão horrorosa que muitas pessoas vão sentir a ansiedade de pensar que possam sentir esse negócio de volta. Então esse negócio é tão ruim, tão desesperador e gera um mal-estar tão grande que o sujeito desenvolve uma aflição só de cogitar que aquilo possa acontecer de novo. E aí isso vai caracterizar o transtorno de pânico. Então, para o transtorno de pânico, uma pessoa deve experimentar um ataque de pânico inesperado com vários daqueles critérios lá e desenvolver ansiedade substancial pela possibilidade de ter outro ataque ou por implicações do ataque de suas consequências. Então aquilo foi tão desastroso que ele teve um ataque de pânico no carro, por exemplo, ele não consegue mais entrar no carro, ele não consegue mais se aproximar daquela situação, não consegue nem cogitar, e aí nós estamos falando então de graves implicações por conta do ataque ou das consequências do ataque ou da possibilidade de sentir de volta aquele ataque de pânico. E isso é então o transtorno de pânico. Há quem não relate, tira um não quem ali, há quem não relate preocupação sobre outro ataque. Tipo, não, aconteceu, estou tranquilo, mas muda o comportamento de maneira que indique a angústia que os ataques lhe causam. Então, não, aconteceu, estou tranquilo, mas dá um jeitinho de nunca mais pegar um avião. E forja, isso é muito coisa de homem, né? Para não assumir que teve, não só de homem, né? Porque hoje tem muita mulher querendo se mostrar forte, poderosa, que faz o que acontece, e aí o sujeito não assume esta ansiedade, mas faz várias mudanças no seu comportamento para que aquilo ali não volte a acontecer. Então ele camufla um diagnóstico de transtorno de pânico
mas muito provavelmente ele vai voltar a fazer outra crise, porque como ele está camuflando, ele não vai tratar, e se não tratar, vai voltar a fazer outra crise numa outra situação. Porque agora ele se livrou do avião, porque o sintoma se manifestou através do avião. Mas o problema era o avião? Óbvio que não, nós estamos falando de um transtorno da alma, então ele vai se manifestar de outro jeito. E aí esse sujeito vai ter outra crise, até que em algum momento ele assuma que tem um transtorno que precisa de cuidado. E existe o transtorno de pânico com a agorafobia. É uma especificação do transtorno de pânico muito comum. O ágora, medo da praça de mercado, da ágora, que era o mercado público grego, lugar muito cheio em que havia alvoroço de pessoas. Então não é do agora, no sentido do momento presente, mas eles trazem essa palavra lá da Grécia, da ágora. E então a agorafobia, ou a situação de esquiva agorafóbica, quer dizer uma ansiedade de estar em lugares ou situações das quais escapar pode ser difícil ou embaraçoso, ou em que a ajuda pode não estar disponível no caso de um ataque de pânico. Os medos agorafóbicos geralmente envolvem estar fora de casa sozinho, estar no meio da multidão ou esperando numa fila, estar em uma ponte, viajar de ônibus ou de automóvel. Então existe um medo de não poder ser atendido naquela situação. Vocês entendem que tem relação lá com o estrago que gera o ataque de pânico, e aquilo gera um estado tão grande que na possibilidade disso acontecer de volta, aí o sujeito, muitas pessoas desenvolvem o transtorno de pânico com agorafobia, que é estar em lugares ou em situações onde ele não consiga sair, onde ele não consiga ser ajudado, onde ele não consiga resolver seu problema. E então, eu não consigo vir a um salão desse, ou se eu venho a um salão desse, eu vou ficar sentadinho lá no fundo. Eu sempre sento no fundo. Tá, mas você não tem transtorno de pânico e agorafobia, tá? Porque se você tivesse, você não estava aqui sentadinho conversando uma boa. E aí o sujeito senta ali no fundo e ele não consegue nem prestar atenção na palestra, porque está o tempo inteiro pensando que alguma coisa possa acontecer. E aí quando levanta alguém aqui da frente, ele já está pronto para levantar, achando que vai acontecer algum problema. E vive um estado de grande alteração e de grande prejuízo nas suas relações e no cotidiano. E aí o marido sensível vai dizer: se você não entrar lá comigo, a gente rompe com o namoro. E aí rompe com o namoro, a pessoa se mata, mas ela não consegue fazer isso. Ou se ela ultrapassa o seu limite e se desrespeita, faz um ataque de pânico, e isso piora ainda mais o seu estado mental. Então, na força não ajuda. O medo, quando nós estávamos falando, não sei se vocês lembram no ano passado, que eu trouxe até uma imagenzinha que dizia: se estiver com medo, se der medo, vai com medo mesmo. Né? Porque nós estamos falando do medo no cotidiano, mas aqui nós estamos falando de um transtorno mental. Uma pessoa com depressão, nós já discutimos que não vem com esse discursinho de se anime, você tem que sorrir, você tem que viver bem a vida. E agora nós estamos falando deste transtorno do medo, onde não adianta dizer você tem que ter coragem, se esforça, vamos lá que você consegue, porque isso aí é a conversa da tia no maternal para a criança que não sabe o que está fazendo da vida. Tá? Por favor, nós estamos estudando ter uma conduta um pouquinho melhor. Entenderam? Acharam que foi grosseria da minha parte? É que eu falo isso porque a falta de sensibilidade em relação aos transtornos mentais faz com que as pessoas, além de não ajudar, atrapalhem mais a vida do outro. Né? Então o sujeito que está lá em depressão, ele fica péssimo, porque além de ele não conseguir mudar, ele ainda se sente pior por não conseguir atender as expectativas do outro. E nos transtornos de ansiedade isso é muito grave. O sujeito faz lá um sintoma porque tem medo de doença. Eu lembro de um moço que ele tinha medo de ter câncer. Olha que interessante, né? Ele primeiro tinha medo de ter AIDS.
E o primeiro exame que ele foi fazer de AIDS, ele não tinha feito sexo com ninguém ainda. Mas ele já tinha certeza que ele tinha AIDS. Ele foi fazer o exame de AIDS chorando. A mãe foi fazer o exame junto com ele chorando. E depois daí ele revelou que ele não tinha transado com ninguém. Vocês entendem o nível de loucura assim, né? E aí depois ele tinha umas bolas daí. Aí ele dizia assim, eu tenho uma bola aqui. Aí pronto, já tinha que ir no médico, fazer ressonância, fazer não sei o que, tudo que é exame. Aí fazia tudo que é exame, o médico falava, é um cisto, ou sei lá, qualquer coisa aí que diz, não entendo nada disso. É um cisto, ai, graças a Deus, é só um cisto. Isso depois de não sei quantas semanas. Aí depois aparecia outra bola aqui. Agora não era cisto, agora de verdade era um câncer. E o sujeito começa a fazer tudo isso de volta. E vocês imaginem uma alma dessa lá com 40 anos dizendo, eu sei que essa bola é uma cisma da minha cabeça, mas eu não consigo dormir pensando que eu estou com câncer. E se eu não for no médico, e se eu não fizer o exame para ouvir ele dizendo que eu não estou com câncer, eu nunca vou me perdoar depois que eu estiver morrendo de câncer. Entende que grave é? Aí você diz que, ei, bolinha de câncer, cacete, você já foi lá, já viu? Para com essa palhaçada, vai rezar, que você está precisando é rezar. Não ajuda a pessoa, porque ela já sente lá no fundinho tudo isso, e você está mais atrapalhando, gerando constrangimento e mal-estar, do que proporcionando bem-estar. Não é esse o nosso papel, né? Dúvidas sobre essa questão aí do diagnóstico, esse olhar mais médico a respeito do transtorno de pânico? Diga. Eu tenho pânico de altura. Se tiver... Moro no 11º andar e para eu chegar na... Mora no 11º andar, então o senhor tem medo de altura? Sim. Não pânico de altura. Medo de altura. Deixa eu te explicar melhor. Não, é que senão não moraria. Tem uma sacada no meu apartamento, e quando meu filho era pequeno, a gente colocou redes no apartamento todo por causa dele. Aí ele cresceu, hoje tem 24 anos, de modo que nós removemos todas as redes. Mas a rede da sacada não foi tirada por minha causa, porque senão eu não consigo entrar na sacada. A rede faz com que eu me sinta protegido. O que explica? São 11 andares, digamos, 35, 36 metros, certo? Só que eu viajo de avião com a maior facilidade, inclusive durmo. Embora saiba, lá pelo monitor, que eu estou a não sei quantos mil pés de altura. Fico tranquilo que até durmo. Por que acontece isso? Olha, se eu soubesse responder, o senhor pode ter certeza que eu estava ganhando muito dinheiro e não estava aqui dando palestra para vocês. Não tem como responder, porque o que te faz ter esses sintomas é diferente do que faz o mesmo sujeito que pode morar no 11º andar e que tenha sintomas muito parecidos, pode ter duas gêneses diferentes. Mas isso não é pânico, isso é medo, tá? Porque um sujeito que tem este pânico da altura, ele não consegue morar no apartamento do 11º andar. Então existem condicionamentos. Trabalhar com ansiedade, com esses medos é um horror, porque assim tem condicionamentos. Então a gente estava lá com 2 anos de idade, na sacada, aí a mãe besta dizia, eu vou jogar essa criança, eu vou jogar essa criança. Aí a criança se assusta, eu vou jogar. Enquanto a criança não começa a chorar, ela não para de fazer brincadeira. Pai enlouquecido que pega a criança e põe lá pra fazer terror com a mãe. Ah, eu vou jogar teu filho. Aí a criança... Vocês entendem que isso aí pode ter condicionamentos, isso pode ter histórico de outras reencarnações, pode ter um monte de elementos envolvidos e nós temos medo exacerbado, mas não pânico. Por quê? Por isso que eu trouxe os sintomas lá. No pânico, a gente tem estes elementos que são demais atordoantes pra gente, né? Então, não consegue entrar num apartamento. Né? Eu lembro de um senhor com pânico que ele entrou, era o 3º andar, e aí a sacada não tinha, estava em construção. Ele foi lá para ver a construção do apartamento, e quando abriu a porta, que ele olhou lá na frente a sacada, ele caiu no chão porque ele veio para trás e já começou a passar mal e teve que voltar. Então, nós estamos falando de reações que são intensas e que geram descompasso no sujeito. Tá?
Diga. Isso é genético ou não é genético? Nada pra gente espírita é genético. Nada pra gente espírita é genético, tá? Por quê? Porque os genes, eles são determinados pelo espírito que está ali reencarnando. Então, tudo pra gente começa no espírito, que se manifesta no gene. Então, nada vai significar pra gente é genético, como a genética, como se a causa fosse a alteração dos genes, entendeu? Pra gente não existe essa lógica do genético, porque a alma é que está doente e quando vai reencarnar, seleciona o espermatozoide conforme as características que ele precisa para expressar as suas necessidades evolutivas e aí vai ter o genético. Então pode ter lá o elemento genético. Assim como na depressão vai ter a falta da dopamina e não sei que área. A gente vai dizer, é por conta da falta de dopamina que ele tem esse transtorno? Não. A falta de dopamina naquela área do cérebro expressa o transtorno da alma que se manifesta na falta de dopamina daquele cérebro. Entende? Então, é bom por quê? Porque responsabiliza o sujeito. Se é genético, você manda uma desgraça para os seus pais. A culpa é dos seus pais, né? Então, não tem essa do genético. Calma, não consegui ouvir. O padre Fábio de Mello tem transtorno e falou que isso seria genético. Mas o padre Fábio de Mello não é médico, não é geneticista e também não é espírita, né? Porque eu entendo o que você está falando, porque qualquer livro de psiquiatria que você lê, eles vão falar do componente genético. Mas a compreensão que a gente tem, todas as perspectivas reencarnacionistas, que compreendem que o ser humano antecede esse corpo físico, vão entender que a genética é só uma expressão do espírito. Porque a gente já existia antes, a gente já tinha os nossos conflitos, as nossas perturbações, e quando eu reencarno nesse corpo, eu vou já no corpo, ele não vai ser uma tábula rasa onde a genética vai determinar, ele vai expressar as perturbações que eu já trago anteriores, né? Então, quem não tem uma perspectiva reencarnacionista usa desse elemento do genético, né? Mas interessante é bom você ter lembrado disso do Fábio de Mello, né? Porque agora tem aparecido muito nesses casos de pessoas mais conhecidas, né? Depressão, pânico e tudo, e ajuda a gente a se sentir mais ser humano, né? Porque você olha e fala assim, o padre Fábio de Mello, bonitão, viaja o mundo inteiro, não sei o que, bem sucedido, faz crise de pânico, eu na minha reles vida, tá normal fazer a crise de pânico, né? Tira esse estigma de gente louca, de gente problemática, de gente que não pode ter uma vida normal, para que a gente olhe como um elemento que se atrapalha lá no desenvolvimento da psique que expressa aquilo. Então isso é muito bom da gente pensar, né? Para sair desse estigma de loucura e as pessoas vivem escondidas esses sintomas e não querem falar. Eu fiquei um tempinho, estava muito bem, daí melhorou, veio para o centro espírita. Daí você vai descobrir, fez algum tipo de crise, de sintoma e não vinha nem no centro espírita com vergonha de falar daquilo que aconteceu com ele. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Então acho ótimo essas figuras falarem do que está acontecendo para que a gente se sinta um pouco mais humano, né? Essa questão da genética fica claro para vocês? Não estou falando para botar fogo na genética, que não serve essa ciência, mas para a gente entender que na genética existe uma perspectiva de acaso. Existem mutações que acontecem nos genes e que eles não vão ter explicação. Aconteceu aquela mutação, aconteceu essa combinação e atribui-se ao acaso esses acontecimentos. Nós entendemos que não existe esse acaso e que mesmo naqueles casos determinantes, aonde o casalzinho lá tem um filho e nasceu com uma doença determinada, tem outro filho e nasceu com aquela doença determinada, vai ter o terceiro e vai nascer com aquela doença determinada. Então existe ali um determinante genético, mas o espírito que nasce naquele corpo não foi o espírito que estava passando, disse, vou reencarnar, abrir um corpinho ali, eu vou. Já faz parte da sua programação reencarnatória habitar aquele corpo deficiente e então por isso ele reencarna.
E se não fizer parte da programação de nenhum espírito habitar naquela situação de imposição dos códigos genéticos, então não nasce. E tem um monte de gente querendo ter filho e não consegue. Tá? Então, não estamos descaracterizando a genética, mas a genética acredita que as coisas começam ali com o corpo físico. E a gente entende que as coisas começam anteriores ao corpo físico e que são esses sim os fatores determinantes da vida, os elementos espirituais que antecedem o corpo físico. Dúvida? Marlon, atualmente quando eles fazem uma escolha entre espermatozoides e óvulos, geralmente possíveis de não virem com doença, paga lá um tanto, pegam 10 óvulos, escolhem apenas 3 que estão bons, entre aspas. E aí colocam somente aqueles 3, porque eles acreditam que os outros geneticamente estavam doentes, já tinham algum problema entre os 14 que foram escolhidos, e colocam apenas aqueles 3. Eu tenho amigos que fizeram isso, quer dizer, escolheram certinho os óvulos que iriam fecundar na mãe, e que diminui... porque diziam que não teria problema genético que outros 13, 12 teriam. Aí, para mim, eu fico pensando, é difícil às vezes você pensar que não tem a genética nisso, que venha do espírito. Eu acho tão difícil. Olha, eu sou médica, mas para mim é difícil. Eu sou espírita há 20 anos, mas ainda assim, geneticamente, eu tenho umas dúvidas. Sim, mas eu entendo que tem. Aí a questão não é que não tenha genética aí, é que a genética, no nosso entendimento, nunca é causa. Ela já é a expressão do espírito que traz aqueles karmas, que traz aquelas necessidades evolutivas. Então, num corpinho desse selecionadinho, bem bonitinho, habita um espírito que não tem essas necessidades. Porque se ele precisar das necessidades de uma situação grave, então Deus há de selecionar outras possibilidades aonde ele vai reencarnar e pode então interferir nesse componente genético. Então não é que não exista o elemento genético, mas a gente nunca vai dizer que ele é causa, entende? Mas é claro que está lá. Que você falou, vem 1, vem 2, vem 3, às vezes é por prova para os pais, para ver como vão lidar com a situação. Ou prova para os pais e expiação ou para os porque já espíritos. está vindo pelo espírito espiar aqui Os dois, essa lesão. Os dois. Por necessidade do espírito que vai espiar, passar por essa experiência, e prova para os pais que vão viver com isso. E nada disso aconteceu ao acaso no nosso entendimento, porque essa mulher antes de reencarnar e este marido antes de reencarnar já faziam esse planejamento reencarnatório. E aí as pessoas vão achar que a gente é meio retardado, né? Porque parece que tudo já está pronto e determinado, né? Que espírito é bobo, ingênuo. Tá, cada um pensa o que quiser, né? Dizem também que a gente acredita em vida após a morte porque a gente não consegue lidar com o luto e com a perda, né? Tudo bem, pode pensar. Mas é que depois que você lê André Luiz e entende melhor aquelas descrições, parece que faz tanto sentido, né? E pode ser que a gente desencarne e não seja bem aquilo ali. A lei é de justiça, de amor e de caridade, né? E isso ninguém foge. Então, vamos fazendo bem, vivendo essa tal dessa justiça, vivendo a lei de amor. E se não for nada disso, a gente está encaminhado na lei de justiça. Muito bem, sabe disso, sabe? Porque os evangélicos também não têm certeza absoluta de como vai ser? Eles também têm. Brincadeira, só para dar uma aliviadinha, porque agora vamos pesar um pouco. Deixa eu apagar essa luz aqui para vocês olharem bem para essa imagem. Já voltamos à gravação aí para os coleguinhas que vão assistir. Essa é uma imagem, uma das expressões do Deus Pan, da onde disse que surge o termo pânico. O Deus Pan, ele não tem uma história específica, embora seja um elemento da mitologia.
ele não tem uma história como o deus Dionísio, o deus Apolo, o deus Hermes. A gente tem muito poucos elementos a respeito do deus Pan, e eu trouxe alguns elementinhos aqui para a gente pensar juntos. Isso aqui, ó, do Dicionário Mítico Etimológico, do Junito Brandão. O Junito é brasileiro e é considerado um dos maiores mitólogos do mundo. Uma figura extraordinária, já faleceu. E o Junito diz que o deus Pan é deus dos pastores e dos rebanhos. Pan significa tudo. Depois nós vamos voltar para esse tudo. Mas parece uma coisa tão bonitinha, né? Deus dos pastores e dos rebanhos, que significa tudo. Ai, que coisa boa. Aí começa a vir a desgraça. A mãe dele ficou horrorizada com a monstruosidade do filho. Vocês estão imaginando por quê? Nós estamos falando da monstruosidade dele. Ele tem aparência meio humana e meio animal. Então as patas de bode, as partes de baixo, né, e as pernas de bode, com chifres, peludo, barbudo, uma descrição horrorosa, a ponto daí, como se diz, da sua mãe lhe rejeitar. Algumas linhas da mitologia dizem que ele é filho do deus Hermes, e que Hermes, então, após essa mãe rejeitá-lo, leva ao Olimpo, onde ficam lá os deuses que a gente conhece, Zeus, Hera, todo esse pessoal lá, e ele é levado ao Olimpo, mas não permanece entre os deuses olímpicos. Alguns autores dizem que ele faz uma recusa a esta busca de poder, de status e de vaidade, que sempre foi o mote das brigas entre os deuses olímpicos. Olha que coisa interessante. Então nós estamos falando de um personagem que traz no seu nome o significado de tudo, que tem esta composição aparentemente monstruosa e que se recusa a se alimentar dos néctares dos deuses, que se recusa a viver lá com o âmbar, com a questão do poder, da vaidade, que está tão presente nos diferentes mitos dos deuses olímpicos. Então nós estamos falando de um personagem bem interessante, não é? Ele assaltava as ninfas e jovens sem qualquer escrúpulo. Assaltava, nós estamos falando no sentido da fome sexual insaciável. E aí dizem que quando ele não conseguia pegar as ninfas e nem os jovens, ele atendia a esta fome insaciável se masturbando, e a ele então que é atrelada a ideia ou a lógica da masturbação. Então, na nossa sociedade, nós estamos falando de um horror, né? Seus aparecimentos, diz o Junito, seus aparecimentos súbitos provocavam o pânico, o terror que se derrama pela natureza e impregna todos os seres ao se pressentir a presença de uma divindade que perturba o espírito e enlouquece os sentidos. Forte, não é? Vou acender a luz para dar uma aliviada para vocês. Agora vamos pensar um pouco sobre a dimensão psicológica do pânico e tentar relacionar um pouco deste Deus do tudo. Eu fiz algumas pesquisas porque nós não temos nós não temos reflexões tão claras como a gente fala de vários outros transtornos mentais. O pânico tem gente atirando para tudo que é lado. Psicanalistas atiram para um lado, os junguianos, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. A psiquiatria sempre, né, não vai ter esse olhar do psíquico. E aí o Winnicott fala do pai, o outro fala da mãe, e aí ninguém fala, não se chega a um consenso assim. É interessante que a gente está falando de um transtorno que tem muitas divergências, diferente de falar, por exemplo, de anorexia, de bulimia, que há um consenso em relação àquilo ali. E aí eu trouxe algumas reflexões do funcionamento psíquico do sujeito com transtorno de pânico, apontamento de alguns autores,
e que depois a gente vai tentando relacionar com esse Deus Pan, que é uma figura tão feia e horripilante. Mas usando dessa lógica da mitologia, então nós pensamos que quando o sujeito tem um ataque de pânico, ele foi tomado pelo Deus Pan. E neste sentido, tudo o que este Deus Pan representa. Está começando a juntar uma coisa com a outra? Ou não? Nessa dimensão psicológica do pânico, nós temos um comportamento de irracionalidade. Presença do desconhecido expressa pelo terror. Daí eu coloquei ali para deixar mais claro, que é uma sensação de terror que o ego vive. Porque ninguém morre de crise de pânico. Ele tem uma sensação de que vai morrer, mas não morre de crise de pânico. Então é muito provável que, em termos de funcionamento psicológico, aquela tradução de eu vou morrer seja uma colocação do ego nesta sensação de ser invadido ou tomado pelos conteúdos do seu inconsciente. De que existem coisas, vamos colocar entre aspas, pesadas, ou coisas que ele não tem a menor noção de como lidar, e que são tão conflitantes com a imagem que ele construiu dele mesmo, que a sensação é de que ele vai morrer. Estão conseguindo entender assim por cima? Vocês estão com uma cara de apreensivos assim. É um apreensivo de medo de fazer uma crise de pânico agora? Ou é um apreensivo de, meu Deus, o que tem dentro de nós? Acho que a gente visualizou demais a primeira imagem lá, né? Dentro da dimensão psicológica do pânico, nós temos um comportamento comum, são ações que bloqueiam o funcionamento ou a expressão do si mesmo. Vocês lembram lá que o si mesmo quer dizer o nosso aspecto divino, mas por divino não confunda com anjinho sem graça, sem sexo, com asinha tocando harpa. Divino, troque por verdade. Então, quando nós estamos falando do nosso aspecto divino, nós estamos falando dos aspectos verdadeiros que existem dentro de nós. E eu não dou espaço para esses aspectos verdadeiros, preciso aprender a sair de mim mesmo. Por exemplo, eu me considero uma pessoa forte, valente, que faz e que acontece. Faço uma crise de pânico, sendo convidado a sair de mim mesmo, de que eu não sou forte, o maravilhoso que faz e que acontece. Que talvez eu também tenha aspectos vulneráveis, que talvez eu também tenha aspectos em descontrole, que eu talvez também tenha aspectos irracionais. Então, vem este conteúdo do inconsciente na psicologia analítica simbolizado pelo Deus Pan, como uma manifestação do si mesmo, rompendo com aquele psiquismo e dizendo, para de palhaçada. Porque você está tentando uma coisa que não é. Assim como na depressão, nós vimos lá o sujeito querendo uma vida do jeito que não é. Ou se impor de uma maneira que a vida não vai se submeter. Sempre nos transtornos nós veremos um inconsciente tentando organizar o psiquismo. O sujeito se recusa, se recusa, se recusa, e aí ele vem como uma enchente, devastando o sujeito, para que aconteça essa reorganização. Porque deixou por conta própria e ele tomou a frente, determinando quem ele vai ser, quando em verdade nós não podemos determinar quem nós somos. Nós não podemos determinar quem nós somos. Isso aí dá um pano para a manga na doutrina espírita, né? Porque a gente quer se fazer caridoso, a gente quer se fazer paciente, a gente quer se fazer humilde, como se transformação moral fosse eleição de comportamentos. Ou você vai lá numa prateleira, 5 de humildade, 5 de caridade também, e paciência, mais 5. E aí você adquire aquilo ali.
E agora você se torna 5 de humilde, 5 de caridoso, 5 de paciente. A gente tem tratado a transformação moral dessa maneira. E isso é o reflexo, e aí nós temos o reflexo nos transtornos mentais. Então aquele sujeito que se coloca como forte e como poderoso, ele vive uma crise de pânico que lhe contrapõe a tudo que ele construiu até agora. Não parece que tem um sentido de organização aí? No pânico, na personalidade, nós temos uma dificuldade de relaxar e de experimentar estados caóticos. Eu coloquei o caótico entre aspas no sentido do fora do seu controle. Mas aí parece um sujeito organizado, determinado, disciplinado. No fundo, nós vamos traduzir por um sujeito resistente ao entrar em contato com conteúdos do seu inconsciente. Falta de base, risco de desabar. Então existe um discurso, existe um não, eu sou uma pessoa bem disciplinada, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quando você vê isso não tem construção nenhuma, são imposições que o sujeito se faz, porque ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, as pessoas o veem desse jeito e ele vai se desconectando de quem ele realmente é. Também na dimensão psicológica do pânico há um comportamento de rigidez intelectual, às vezes disfarçada de flexibilidade. Então eu digo assim, mas tudo bem, você tem o direito de pensar como você quiser. Parece que eu sou uma pessoa flexível, mas no fundo eu estou dizendo, você é um ignorante, uma idiota, e eu não vou gastar meu tempo conversando com gente idiota. Então eu digo, tudo bem, cada um pensa do seu jeito, ok, não vamos discutir. Mas lá dentro eu estou dizendo, seu retardado, cala sua boca, porque você não merece eu gastar 10 segundos do meu tempo com você. Mas expressa nessa fala bonitinha. Tudo bem, você tem o direito de se expressar, todo mundo tem o direito. Vê? Então existe uma rigidez intelectual, mas para não ficar feia essa situação, tem um disfarce de flexibilidade. Ou quando a gente olha para as pessoas e diz, mas tem que tolerar, né? No fundo você está dizendo, é um retardado. Né? Mas ao invés de dizer um retardado, se a pessoa precisa morrer, você diz a gente tem que tolerar. Mas você trata muito pior a pessoa nesse teu jeitinho do você tem que tolerar, do que se você dissesse você é um retardado, eu não gosto de você. Talvez seja mais humilhante ainda, mas a gente tem que compreender, né? Tem que compreender. Não é isso que está lá no Evangelho, tem que compreender. Porque tem muita humilhação por trás dessa colocaçãozinha de tem que compreender, vamos tolerar, porque ele é do jeito que é. Né? Tem que olhar com mais delicadeza para ele. Sensação de que o que vive é pouco. Isso aqui, nós estamos falando de um sujeito que já avançou no processo analítico, de um sujeito que já tem um nível de autodescobrimento, que vai se descobrir sem base, que vai descobrir a sua rigidez intelectual e que vai descobrir a sensação de que o que vive é pouco, de que está faltando alguma coisa a mais. E pior ainda é quando nós estamos falando de um sujeito bem-sucedido. Porque depois que esse sujeito começa a se analisar, ele que achava que estava lá no topo, que era bem sucedido, na verdade vai descobrir que ele construiu uma vida sem base, vazia e que precisa nascer novamente. E nascer novamente não é o difícil. O difícil é que antes de nascer novamente precisa morrer. E aquela imagem que eu construí, aquele status, aquele lugar, precisa morrer para que nasça de volta. E aí é interessante porque nós temos altos índices de suicídio também nas crises de pânico. Porque se o sujeito não se permitir viver uma morte no sentido simbólico, para nascer outra personalidade ou outros personagens dentro dele, ele não consegue se tratar. Ou lasca um monte de medicação, interfere lá no funcionamento cerebral e fica bem, mas vai ter que lidar com esses conteúdos em algum momento. Existe também uma negação do medo, ou um sentimento de superioridade a ele. E aqui nós temos jovens que fazem esse movimento de negação do medo, ou de sentimento de superioridade, que se expõe e talvez não faça crise de pânico. Mas você vai ver o sujeito se atraca nas drogas. Então, se ele tirar as drogas, ele vai fazer crise de pânico. E tem muitos que vão fazer o uso de droga e vão desencadear um surto
psicótico, uma crise de pânico, mesmo sob o uso de droga. E aí a gente vai dizer que foi uma crise de pânico induzida pelo uso de substância, né? Mas novamente nós temos a alma que está doente e que se expressou aí. Vocês conseguem enxergar um perfil? Vocês veem que é delicado que eu estou falando, porque eu estou tentando primeiro trazer uma dimensão psicológica que nem é consenso na psicologia, mas que para mim faz muito sentido dentro da minha experiência, do que eu já li, do que eu pensei, que faz muito sentido que nós estamos falando de um sujeito que quer ser mais bonito do que ele é, que quer ser melhor do que ele é, ou que quer ter o que ele não tem direito de ter, ou aquilo que ele não construiu para ter. E nessa tentativa ele vai fugindo deste monstro que existe dentro dele, muito provável com traços da sexualidade, porque daí nós estamos aqui no Deus Pan, e o que mais lhe caracteriza essa fome sexual insaciável. Mas não pense apenas o ato sexual, porque o ato sexual ele também é uma expressão de uma necessidade da alma. Quando nós estamos num ato sexual, para que ele seja de verdade prazeroso, precisa ter entrega. Então veja que é todo movimento oposto àquele sujeito da rigidez, que determina, que estabelece as coisas, que se coloca acima, que não tem medo e que é melhor. Nós estamos falando da necessidade de viver uma entrega a alguns dos seus impulsos, uma entrega no sentido do reconhecimento de que ele não é aquele personagem que ele construiu, e uma aceitação de que nós somos talvez mais monstruosos do que nós imaginamos que somos. Mas quanto mais eu nego estes aspectos feios dentro de mim, maior vai ser a força com a qual eles vão se rebelar dentro de mim. E aí é muito interessante as pessoas fazerem crise de pânico, tem muitos fazendo crise de pânico em alturas, no avião, no não sei onde, porque você vai ver uma história de um sujeito que se colocou na vida alto demais. E aí é um grande gerente, uma pessoa que ganha muito dinheiro, que é muito valorizada, que é muito respeitada. Eu não estou falando necessariamente do padre Fábio de Mello, porque não estamos aqui analisando a vida de ninguém. Mas é que agora eu fui dando os exemplos, né? E Fábio de Mello caiu nessa porque ele está lá no auge, conhecido, viajando o mundo inteiro e tal. Mas nós não estamos falando do padre Fábio de Mello, porque não temos condição de analisar ninguém. Que não queira, né? Claro que tem condição de analisar se ele quiser, mas ele não quer. E aí a gente não tem elementos para fazer uma avaliação dele. Mas, então nós temos aí um sujeito que se coloca alto demais, mulheres que se colocam forte demais, que não sei o que, e de repente são tomados por conteúdos do inconsciente dizendo: para com essa palhaçada, porque não é bem assim. Só que o sujeito, ao invés de entender o simbolismo de que ele está alto demais, no sentido psicológico, ele fica com medo da altura no sentido físico. Ao invés dele reconhecer os perigos que ele está se colocando quando se acha, quando se coloca melhor do que os outros, quando se coloca mais, ele vai identificar perigo nas situações da vida que, para quem não vive essa dimensão, não vai encontrar perigo. Porque o ego está ameaçado. O ego está se colocando melhor do que deveria, o ego está se colocando num lugar alto demais, o ego está se colocando em perigo e vai traduzir este grito do inconsciente dizendo: para! Com: meu Deus, isso aqui é perigoso. Faz sentido isso para vocês? E a sexualidade, não estamos dizendo de todos os casos, mas a sexualidade, talvez ao lado da agressividade, são os dois elementos mais primitivos que nós temos na atualidade e que a gente não consegue se desvencilhar sem pagar um alto preço ou algum tipo de transtorno, né? Então o sujeito vai negando, e aí a gente acha que é bonito não ter desejo sexual, a gente acha que é bonito não falar não e ser uma pessoa mansa, porque não entendemos a proposta de Jesus, fingimos que somos uma coisa que não somos,
e de repente o nosso inconsciente chega metendo os pés na porta e dizendo: vamos parar com essa palhaçada porque a coisa não é assim. Falei para vocês que era pesado hoje, não falei? Isso é sexta-feira, né? Vamos mudar para terça no ano que vem. Pesado, né, gente? Aí o Marlon falou tudo isso para agora eu chegar lá com meu filho e dizer: você tá se achando demais, o Marlon disse, que você tem que descer do teu pedestal. É para isso que você vem nesse curso? Se for, você vai embora e não volta nunca mais, tá? Porque não é para isso que você está vindo aqui. O nosso exercício é de que cada um olhe essas coisas para avaliar a si mesmo. Nós não estamos aqui para falar do Fábio. Aí vai para casa e fala: é o Fábio de Mello, é bem aquilo que o Marlon falou, né? E, ó, e o próximo aí é esse aí, ó, esse outro aí, ó, daqui a pouco vai fazer crise de pânico, tenho certeza. Gente, não faça isso. Isso é esquartejamento da psicologia. Isso é desconsideração em relação ao outro, desrespeito. Não faça esse tipo de coisa, tá? Nem que as pessoas te perguntem. Porque você não está no ambiente analítico, você não tem espaço para isso, não tem possibilidade. Nem que a pessoa te pergunte, nem que você seja psicólogo, não serve para isso. Serve para eu refletir sobre as bases que eu estou construindo, serve para eu refletir sobre a minha rigidez intelectual, serve para eu viver as mortes de alguns aspectos da minha personalidade, para que eu assuma as minhas debilidades, os meus medos, as minhas inferioridades, para que eu ouça as verdades que estão dentro de mim, mesmo que elas aflijam o ego, para que eu crie posturas diferentes. E na medida que eu fizer isso, eu estou fazendo disso um preservativo para que eu não venha fazer uma crise de pânico no futuro. Tem que servir para a gente. Tá bom? Deixa eu queria falar. Marlon, extrapolando um pouquinho, se eu estiver louco, você pode falar comigo. Mas assim, seria muito extrapolar para a transição planetária, não ser à toa que o pânico está sendo um dos transtornos que mais estão eclodindo hoje. Eu acho que isso serve para todos os transtornos, né? Porque está vindo tudo lá das profundezas e a gente tem um monte de coisas para lidar, né? Allan Kardec falou isso lá na Gênese. Ele diz: não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas do próprio homem, né? Então é isso. A gente agora está vivendo esse movimento de lidar com estes conteúdos, de romper com a aparência, de romper com as exterioridades, de assumir as nossas verdades, né? Então, algumas pessoas acham que as minhas falas são muito duras, mas não é duro nesse sentido de ofender. É duro de dizer: vamos parar de brincar, vamos parar de palhaçada, porque é um momento culminante. A gente precisa entrar em contato com estas entranhas, a gente precisa entrar em contato com esses conflitos para lidar com isso, né? E reencarnamos. Aonde que está isso? Ai, agora eu não lembro. Que eu salteei para um monte de livros da Joana, mas era um outro que eu estava lendo. Agora eu não consigo me lembrar qual que era. Não vou falar qualquer um deles. Mas nós reencarnamos em corpos, em famílias e em experiências que vão fazer com que esse negócio venha à tona. E aí justifica também tantos transtornos vindo à tona. Vai dizer: ah, mas a minha mãe era assim, porque o meu pai fazia isso e tal, tal, tal. Agradece. Porque você reencarnou naquela família para que, vivendo essas experiências, estes conteúdos viessem à tona para se trabalhar. Porque agora ou se trabalha e vai para a regeneração, ou se nega, recusa e vai para o planeta chupão. Brincadeira, tem gente que vai para o planeta chupão, não sei o que é isso. Mas na Terra não vai ficar, né? É só isso que a gente tem notícia. Na Terra não vai ficar. Se vai para o chupão, para onde que vai, é um outro problema. Mas não vai estar com os amiguinhos. Isso vai ser triste, né? Quando a gente reprova, né? Ou pode ser que tenha vários amiguinhos juntos também com você. Eu tinha pensado nessa perspectiva, né? Que talvez se você se esforçar muito acima da média, talvez você não esteja junto com os amiguinhos. Mas vai estar com outros amiguinhos, tipo Joana de Anjos, a gente aceita. Eu troco
olha, até família eu troco. Então, quando eu reencarno nesta família, aonde os meus medos se aguçam, aonde o meu complexo de inferioridade vem à tona, porque a psicologia vai explicar o complexo de inferioridade por conta dessa relação com o paterno, com o materno, com não sei o quê, mas tem um determinado momento que não é no autodescobrimento que a gente está estudando, é num outro livro, que Joana de Ângeles fala que nós reencarnamos nestas famílias porque isso traz à tona os conflitos que estavam lá armazenados no inconsciente. Então eu reencarno numa família vulgar, que não há respeito ao corpo, que não há cuidado em relação ao sexo, e eu começo a ter um comportamento desequilibrado na área da sexualidade. E vai dizer, bom, mas também numa família dessa era só isso que tinha que dar. Mas eu reencarno nessa família vulgar para que isso venha à tona, porque a vulgaridade é minha, já estava lá soterrada no inconsciente, e agora nesta encarnação esse negócio eclode. Porque se não tivesse essa vulgaridade dentro de mim, se esse negócio já estivesse plenamente equilibrado, podia reencarnar na família vulgar, que nada acontecia. Né? Então, os nossos transtornos que estão emergindo, eles são muito consequência dessas famílias que nós reencarnamos, mas porque solicitamos reencarnar nessas famílias para que essas coisas emerjam e a gente lide com os conteúdos. Tudo perfeitamente organizado. Joana de Ângeles nos diz que é uma doença que se instala com mais frequência na mulher. Isso está lá no Amor Imbatível Amor. Com mais frequência na mulher, embora ocorra também no homem. E aí lembra que o homem anestesia com as drogas, com o álcool. Tem muitos homens anestesiando ou disfarçando o transtorno de pânico com o discurso do estresse. Tudo isso só disfarçando. Então é muito provável que se tirar todas essas coisas a gente tenha aí outras estatísticas, né? Embora ocorra também no homem e não se trate de um problema exclusivamente contemporâneo, resultado dos estresses dos dias atuais. Não dá para dizer que agora que as pessoas estão fazendo isso, em razão de ser conhecido desde a Grécia Antiga, havendo sido, isto sim, melhor identificado mais recentemente, podendo ser curada com cuidadoso tratamento psiquiátrico ou psicológico, desde que o paciente se lhe submeta com tranquilidade e sem a pressa que costuma acompanhar alguns processos de recuperação da saúde mental. Porque por conta do medo de ter outra crise, o sujeito quer se tratar de uma hora para outra. E aí ele pode, no máximo, anestesiar sintomas, mas o tratamento não corrobora com essa lógica de pressa para resolver os problemas de uma hora para outra. Eu ouso, Joana de Ângeles vai me perdoar quando ela diz tratamento psiquiátrico ou psicológico, eu ouso dizer psiquiátrico e psicológico, né? Porque o psiquiátrico vai trabalhar com a medicação para que o sujeito não entre em novas crises, porque é bastante danoso, mas junto com isso o tratamento psicológico para que ele compreenda o sentido daquelas crises no seu psiquismo. E aí nós temos algumas ampliações para fazer da compreensão espírita do pânico. Querem entrar nisso ou fazer uma oração e ficamos por aqui? Vamos? Já que estamos aqui, vamos se afundar mesmo. Eu vou ler um pouco mais, explicar um pouco menos por conta do nosso horário. Casos existem que não cedem ante o tratamento específico ao qual o paciente é submetido, dando lugar a preocupações mais sérias. Sucede que em todo o problema na área da saúde ou do comportamento humano, o enfermo é sempre o espírito. Aquilo que eu falava lá sobre a genética, né? O enfermo é sempre o espírito que se encontra em processo de recuperação do seu passado delituoso, experienciando as consequências das ações infelizes que se permitiu praticar antes do berço atual. Ah, então eu que faço pânico sou um criminoso da reencarnação passada. Muito provável. E o que a gente está achando que foi na encarnação passada? Ah, eu fui freira. Ok, a parte que você viu foi da freira. Mas o que essa freira fazia lá atrás na sacristia, não sei onde? Aí essa parte você não viu, né? Você viu só quando entrou
e só no dia da morte, mas o botar para quebrar que a freirinha fez, você não viu. Então assim, larga desta ideia, assim como falam dos homossexuais, porque teve equívocos na reencarnação passada na área de sexualidade. Que bom! Já sabe então que o tema é sexualidade, que já sabe que o tema é crime e culpa. Que bom que já sabe, porque todo mundo tem graves compromissos de encarnações passadas. Louco é o sujeito que acha que está aqui reencarnado como missionário, que veio para salvar mulher, filhos, amigos, sei lá o que veio. Pelo amor de Deus, você está mais perdido do que segue em tiroteio. Volta ao Evangelho. Vai se situar lá no predomínio do mal e reconhecer a estatura moral que cabe aos seres humanos que estão na Terra. Ai, como o Marla é grosseiro. Não é grosseiro. Então, olha aqui que nós temos mais. Isso aqui está num texto chamado Síndrome do Pânico, numa mensagem que foi psicografada em outubro de 2012 e que foi publicado no nosso jornal Mundo Espírita, não lembro quando. Não lembro quando que foi, mas deve ter sido novembro aí, já de 2012. É muito possível que se você entrar lá na página do Divaldo, eu acho que tem todas as mensagens lá, e colocar pânico, é possível que apareça. Aí do nosso livro trouxe mais um elemento aqui pra gente. O distúrbio de pânico encontra-se enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com disposições fisiológicas, imprimindo, olha lá os genes de volta, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transatos, que permanecem sem justa retificação. Porque desconhecido da justiça humana, jamais, porém, da divina e da própria consciência do infrator. Então nós estamos falando de uma alma perturbada, nesta perspectiva psicológica, de uma alma perturbada que comete equívocos e que não quer entrar em contato com esses equívocos. Dá para juntar lá com Deus Pan? Dá para juntar. Porque nós estamos falando de um sujeito onde predomina o mal, de um sujeito inferior que fica tentando fingir que é superior, que é melhor, que é maravilhoso, que está acima, que não isso, que não aquilo. E aí esses conteúdos das encarnações passadas vão batendo na porta e dizendo: vamos olhar para tudo isso e lidar e assumir quem nós realmente somos. É como se o inconsciente dissesse: menos, Marlon, bem menos, bem menos. E a gente não quer assumir o menos, quer tomar um monte de comprimido para continuar lá em cima no topo onde estava. Nesse sentido, a medicação seria prejudicial. Porque precisa viver a experiência do menos no sentido psicológico. Ruim, né, de pensar isso. Né? E aí olha o que Joana então está ampliando. Eu trouxe vários recortes aqui, nós estamos um pouco no Imbatível Amor, um pouco lá na mensagem e um pouco também no livro Autodescobrimento, um Caminho Interior, porque eu construí esse percurso, ela fala um pouquinho em cada coisa, mas para a gente entender que nós temos o pânico na perspectiva médica, aí a perspectiva psicológica amplia um tanto mais, e agora a Joana de Ângeles amplia um tanto mais, nenhuma negando a outra, nós estamos ampliando a compreensão. E a primeira perspectiva que Joana de Ângeles nos traz é dizer: este elemento tem um componente das reencarnações anteriores que torna a coisa difícil e que enquanto não lida com os conteúdos das reencarnações anteriores, não consegue um bom resultado agora. Isso aqui é a primeira ampliação. Agora eu vou trazer uma outra ampliação do caso: as obsessões em concomitância. Em concomitância. Vamos lá. Pode acontecer que num surto do distúrbio do pânico, já tem lá o surto, num surto de natureza fisiológica, os inimigos espirituais do paciente aproveitem-se do desequilíbrio emocional do seu adversário e invistam agressivamente, acoplando-se no perispírito e produzindo simultaneamente a indução obsessiva. Trata-se, portanto, de uma problemática mais severa, porque são dois distúrbios simultâneos que exigem acurada atenção. Então o sujeito desequilibra por conta da crise de pânico, e como ninguém é santo e tem os seus vínculos de equívocos do passado, os espíritos se aproveitam dessa situação e agravam
o tratamento, agravam a crise, agravam o problema, o que se transforma num maior, um dificultador do tratamento. Isso está lá na mensagem. Então nós temos a dimensão psiquiátrica, psicológica, as reencarnações passadas e as influências obsessivas. Tudo isso precisa ser olhado pelo sujeito. Mas há ainda um caso específico que a gente precisa estudar, que são as crises de pânico causadas por obsessão. Então aqui no discurso médico lá, quando Bezerra de Menezes fala orgânico, não orgânico, aqui seriam as crises de pânico não orgânicas, que são causadas pela influência dos espíritos. Todas as crises de pânico são causadas pela influência dos espíritos? Não. Assim como na epilepsia, nós temos casos de ataques epiléticos, que são prejuízos causados por espíritos, e nós temos epilepsia como o curto-circuito lá do cérebro normal. Dá para dizer que a maioria ou a minoria? Não tem ninguém falando isso. A maioria ou a minoria. Tá? Então não fale. Por haver gerado animosidade e ressentimento, as suas vítimas, que o não desculparam pelas atitudes perversas que lhe padeceram, retornam pelo impositivo das afinidades psíquicas e morais, estabelecendo conúbios de vingança por intermédio das obsessões. Isso está lá naquela mensagem. E agora eu quero trazer para vocês isso aqui que está... Isso aqui que está no autodescobrimento. Está aqui, ó, página 122. Na mesma linha da influência obsessiva. Há, entretanto, síndromes de distúrbio de pânico, então ela não diz maioria e minoria. Há, entretanto, síndromes de distúrbio de pânico que fogem ao esquema convencional. Aquelas que têm um componente paranormal, como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterroradoras imagens que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo, onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias que desencadeadas emergem, produzindo confusão mental até o momento em que o pânico irrompe, incontrolável, generalizado. Mesmo falando que elas são causadas pelas influências espirituais, vocês conseguem perceber na colocação de Joana de Ângeles que há o conteúdo do inconsciente? E eles usam desse conteúdo, né? Dá-se nesse momento a incorporação do invasor do domicílio mental, que passa a controlar a conduta da vítima, que se lhe submete à indução cruel. Cresce assustadoramente na sociedade atual esta psicopatologia mediúnica, que está requerendo sérios estudos e cuidadosas pesquisas. As terapias depois eu volto. E aí eu quero trazer para vocês um estudo à parte, chamado pânico noturno, que é bastante conhecido nos estudos psiquiátricos, para a gente também pensar na relação com as questões obsessivas. Eu vou trazer para vocês a descrição de um caso, e vou trazer também a descrição que se faz, a reflexão que tem sobre o pânico noturno, e aí vocês vão ver se a gente não parece que a gente está descrevendo um caso de obsessão. Olha só, eu tinha 25 anos quando tive o primeiro ataque. Certa noite, acordei algumas horas após ter ido dormir. Não estava certa de quanto tempo depois, mas acordei com um vago sentimento de apreensão. Lembro-me de como meu coração começou a bater. O peito doeu. Parecia que eu estava morrendo, que estava tendo um ataque cardíaco. Eu me senti bastante esquisita, como se estivesse desligada daquela experiência. Parece que a minha cama estava coberta com neblina. Corri para o quarto de minha irmã, mas me sentia como uma marionete ou um robô que estava sob o controle de alguém.
Acho que assustei tanto quanto eu estava atemorizada comigo mesma. Ela chamou a ambulância. Isso aqui é uma descrição de um livro de psiquiatria. Mas me chamou tanto a atenção ela descrever, me sentia como uma marionete ou um robô que estava sob o controle de alguém, que eu achei tão interessante, porque este alguém pode ser o inconsciente, porque muitas vezes nós estamos sob o controle do inconsciente, dizendo não vou fazer, e vai lá e faz, mas este alguém também pode ser uma outra consciência, no caso um processo obsessivo. Como que a gente vai distinguir um do outro? Não vai. Tá? Mas olha que interessante a questão do terror do pânico noturno. Aproximadamente 60% das pessoas com transtorno de pânico experimentam ataques noturnos. Os ataques de pânico ocorrem mais frequentemente entre a 1h30 da manhã e as 3h30. Em alguns casos, a pessoa tem medo de dormir. Estão tendo pesadelos? As pesquisas dizem que não. O pânico noturno acontece durante as ondas delta ou ondas lentas do sono, o que geralmente ocorre após termos dormido, é o estágio mais profundo do sono. A mudança nos estágios do sono para o sono de ondas lentas produz sensação física de deixar ir embora, de soltura, o que é aterrorizante para os indivíduos com transtorno de pânico. Isso aqui eu achei fantástico, porque a sensação que é descrita do deixar ir embora, de soltura, no meu entendimento nós estamos falando do espírito que está se desligando do corpo físico. E neste momento que ele está se desligando do corpo físico não é o momento em que sonha, porque sonho é produção do inconsciente. Produção do inconsciente é diferente de desdobramento, então eles não podem acontecer no mesmo momento. Esse momento do deixar ir embora e do soltura é quando o espírito está saindo do corpo e quem que ele encontra ali do ladinho dele? O obsessor pegando no pescoço dele querendo se vingar. E aí ele acorda desesperado porque parece que vai morrer. Não faz sentido isso? Interessantíssimo, né? Porque quando nós estamos falando de manifestação do inconsciente, o inconsciente não se manifesta nesse sono profundo. O inconsciente é aquele momento que a gente está aqui meio abobado assim. Aí nós pensando, daí tem um sonho, um negócio louco, nada com nada. Isso é manifestação do inconsciente, é devaneio. Quando nós estamos falando deste deixar ir embora e de soltura, nós estamos falando do espírito que conseguiu se desligar do corpo e muito provavelmente encontra com os seus obsessores do plano espiritual. Nós temos uma ótima descrição disso em André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. Dos encontros e desencontros no plano espiritual. Não só nesse, né? Mas estou falando isso porque é o que me vem agora à tona, não sei se vocês lembram algum outro, mas dessas descrições dos conflitos e dos embates no plano espiritual está muito bem posto lá no Entre a Terra e o Céu. E aí o sujeito acorda como uma marionete, sendo invadido ou tomado com a sensação de que vai morrer por conta de uma outra consciência que lhe prejudica. Bem interessante, não é? E aí, se Joana de Ângeles diz que no transtorno de pânico, então, sempre há o espírito doente, que na maioria dos casos nós estamos falando de alguém que se comprometeu com as leis divinas, faz muito sentido nós pensarmos que em praticamente todos os casos de pânico haverá interferência espiritual. E se há interferência espiritual, precisa de transformação moral. Porque remédio não nos transforma moralmente, muito menos desfaz os vínculos espirituais de culpas e equívocos do passado. O remédio pode auxiliar no processo obsessivo? Pode. Porque os nossos obsessores vão se utilizar da via física e do nosso cérebro para nos prejudicar, os clichês mentais e tudo que estava ali descrito. Determinadas medicações atuam no cérebro e interrompem a interferência espiritual. Mas de algum outro jeito aquilo vai aparecer. Então interrompe aquilo, mas não resolve o problema da obsessão. E aí nós temos uma colocação de Joana de Ângeles, muito bonita naquela mensagem, que ajuda a gente para concluir aqui.
face ao débito moral, ante as leis, a lei divina, as leis da vida, é indispensável que o padecente recupere-se espiritualmente, por meio da vontade, para alterar a conduta para melhor, envidando esforços para sensibilizar a sua vítima antiga, afastando-a através da paciência, da compaixão e da solidariedade. Afastando-a, interpreta bem aqui, que nós estamos falando primeiro de sensibilizar a sua vítima. O afastar é por consequência, não é a gente rezando dizendo, Senhor, leve seu obsessor, leve porque eu tenho que trabalhar, porque não sei o quê, ai, vai lá para a reunião mediúnica. Eu fico pensando, o obsessor lá na sua casa, e você dizendo, ai, meu irmãozinho, vá lá para o centro espírita, que lá a gente se encontra. No centro espírita, você não sabe o que você fez tudo de errado aí. E a gente falando como se fosse o espírito que encontrou ali na rua. Para os espíritos que encontrou ali na rua, tudo bem, a gente faz uma oração e caminha para o centro espírita, mas nós estamos falando de obsessão. Nós estamos falando de espíritos que querem o nosso mal, e não simplesmente porque são maus, são desequilibrados, querem o nosso mal porque se sentem no direito de nos cobrar com as próprias mãos daquilo que nós geramos de prejuízos para eles. E aí você fica na oração que Jesus te abençoe e dá mais raiva ainda. Porque na oração tem que estar o me desculpa, tem que estar o me perdoa, agora eu estou tentando mudar, agora eu estou tentando fazer diferente. Tem que estar aqui, ó, a sensibilização do sujeito através da compaixão, da solidariedade, da paciência, porque a vinculação com o amor e este movimento do divino é que vai desfazer os nossos vínculos com esses equívocos do passado. Não com um discursinho moralista aí que a gente tem, do meu irmão vai lá para o centro espírita, ou pedindo para Jesus tirar a obsessão. Então tá, daí Jesus olha e diz, vamos tirar, porque você fez um monte de lambança na encarnação passada, agora o sujeito está aí te cobrando e agora nós vamos tirar. Por quê? Divaldo Pereira Franco, trabalhando no mundo inteiro e divulgando a doutrina espírita, ele ainda permite que o obsessor estivesse ali atarantando ele, porque podia dizer, está fazendo bem. Então vamos fazer uma intervenção, porque para não prejudicar o homem. Trabalhando no mundo inteiro, e Deus permitiu que por 40 anos esse espírito estivesse atormentando. O que a gente faz de tão bem para Jesus quis fazer algum tipo de intervenção em relação a gente? E quando que Divaldo Pereira Franco consegue romper com esse processo obsessivo? Quando ele recebe na mansão do caminho a mãe deste espírito que lhe atormentava. E aí isso gera um choque para o espírito. Porque o comportamento do amor, da solidariedade, e gera um choque, uma perturbação, que ele perde o rumo e ele diz ainda que não estava resolvida aquela situação. Mas por hora ele ia dar uma trégua para Divaldo. Somente através da vinculação com o amor. Ainda para terminar o texto, ela diz, seja qual for, eu achei muito bonito isso. Oi, a última. Seja qual for a situação em que te encontres na terra, abençoa a existência conforme se te apresente. Se te encontras enjaulado em qualquer forma de sofrimento, bendize o cárcere que te impede piorar a situação evolutiva, evitando que novamente derrapes nos desaires e alucinações. Nós criamos uma lógica de que viver a vida bem é uma vida tranquila, não ter problemas, não ter dificuldades. E aí quando nós olhamos as pessoas sorrindo, se divertindo, rolando no dinheiro e viajando e postando no Facebook para tudo que é lado, os jantares e as viagens, a gente fica com inveja, como se isso fosse uma vida bem vivida. Gente, isso é uma perspectiva materialista. A doutrina espírita vem para combater o materialismo, nos ensinando a enxergar a vida pela perspectiva espiritual. Somos espíritos comprometidos com o passado. E o que se espera de uma alma que, ao invés de trabalhar no dia passado, ficou atormentando lá no seu trabalho? Que agora ela volte,
e que ela não gaste um segundo de perda de tempo e que ela repare tudo que ela fez e trabalhe pelo dia de hoje e pelo dia de ontem que ela não trabalhou. Então, quando a vida nos apresenta estas situações constrangedoras, mais do que reclamar ou do que esbravejar, nós deveríamos agradecer a Deus, porque Ele nos proporcionou experiências, avaliando que temos condição de dar conta, nos ofereceu os recursos que precisávamos para vencer essa situação, nos ofereceu a doutrina, a família, os amigos e todo o suporte que nós precisamos para dar conta, e aí nós vemos e enfrentamos o trabalho. E aí por isso, para mim, faz muito sentido. E ainda mais nós bendizemos o sofrimento, este cárcere, porque através deste problema eu não estou me comprometendo mais. Porque antes, quando a coisa estava fácil, eu não soube usar do tempo. Eu não soube usar das relações. Eu me aproveitei das pessoas. Me aproveitei do poder, do dinheiro, desrespeitei meu corpo. Não consegui entender qual era o chamado da vida. E então, quando a vida me convidou, eu não soube aproveitar disso. Agora, a vida faz um convite um pouco mais austero. Mas no sentido austero, porque a gente já se perdeu da outra vez. Se facilitar de volta, a gente vai se perder de volta. Então a coisa vem apertadinha. Mas vem apertadinho não porque Deus nos abandonou. Justamente este cárcere, as doenças, os problemas, os constrangimentos, eles são um cuidado de Deus para que a gente não volte a cometer os mesmos equívocos. Não é desamparo. É cuidado, porque desta maneira a gente não vai voltar a se equivocar. E dentro disso tudo que nós estudamos a respeito do pânico, eu queria ainda trazer uma última reflexão para vocês nesses 5 minutos. Se nós estamos falando de uma alma que se sente culpada, de uma alma que cometeu equívocos, o que se espera de um companheiro de jornada? O que se espera de um filho, de um pai, de um marido, de alguém que ame essa pessoa? Alguém que mais lhe fira? Alguém que mais lhe acuse? Alguém que mais lhe diga que ele não presta, que está se atrapalhando, que não está fazendo as coisas certas? Não. Porque a sua consciência já estertora, gritando por reparação. Não precisa de mais alguém com uma faca enfiando naquela ferida que já está aberta. Precisa de gente carinhosa, de gente atenta, de gente amorosa. E talvez o sujeito nem saiba por que a gente está falando aquilo, mas a gente está falando para a acústica da sua alma, do quanto nós o amamos do jeito que ele é, do quanto que ele pode fazer o que ele quiser, que nós vamos continuar lhe amando, do quanto que ele é importante na nossa vida, do quanto que ele fez diferença na nossa vida. E aí nós estamos trabalhando com a reparação desta alma em relação à lei. Mas claro que não dá para falar de frase pronta, né? Essas frases precisam vir de dentro de nós. E às vezes a gente prefere acusar o sujeito, prefere exigir que se trate, porque você não vai melhorar, você não dá medicação, porque eu falei que você vai fazer terapia. A gente precisa fazer isso, porque se o sujeito viver aquilo ali e eu tiver que entrar em contato com esse amor, corro o risco de descobrir que eu não amo. E todos nós, quando convivemos com pessoas com transtorno mental, corremos o grave risco de descobrir que nós não amamos. Porque a gente ama quando nos valoriza, a gente ama quando tem retorno, a gente ama quando faz o que a gente quer, e isso não se chama amor, isso se chama troca, qualquer um faz. O amor é este movimento de cuidado com o outro, de doação, de entrega, independente do que o outro possa nos oferecer. E aí para mim faz muito sentido o porquê da nossa dificuldade de lidar com os transtornos mentais na atualidade. Porque nós nos deparamos frente a frente com a nossa incapacidade de amar as pessoas como elas são. E também, por consequência, de nos amarmos como nós somos.
Porque o sujeito que faz a crise, o sujeito que deprime, ele está se recusando a aceitar quem ele é. Então, de uma maneira ou de outra, nós caímos na mesma questão da falta que o amor em essência faz na nossa vida. Do amor em relação a nós mesmos, aceitando as nossas limitações, as nossas dores, os nossos dramas, aceitando o nível evolutivo que nós nos encontramos, que é muito baixo, mas é o que tem para hoje, então eu vou amar do jeito que é. Assim como a professora que olha a criança de 2ª série escrevendo uma frase feia, com uma letra feia, mas ela reconhece ali um esforço, reconhece um acréscimo e fica feliz de verdade com aquela criança. Nós vamos aprendendo a amar a nós mesmos, com todos os delitos, com todos os equívocos, com todos os problemas que nós temos, e por consequência, somos capazes de amar as pessoas que estão à nossa volta, vivendo daí a lei de amor que Jesus nos propôs. Ficamos por aqui. Boa noite a todos então, e Jesus nos abençoe. Este é o dia em que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. Este é o dia em que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Este é o dia em que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia em que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. A pedra em que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria. Regina Caeli letare, alleluia. Quia imperuisti portare, alleluia. Rector exi sicut ixi
Regina Caeli, letare, alleluia. Qui aquae meruisti portare, alleluia. Rector exi, secudixi, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Caeli, letare, alleluia.